Vale a pena fazer fotografia analógica em 2021? É isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Para responder melhor essa pergunta, precisamos entender primeiro a diferença entre o processo analógico e o processo digital. Existe, a princípio, a diferença no que diz respeito ao ato fotográfico. Os suportes analógicos, eles têm como característica uma tolerância muito alta à exposição às chamadas altas luzes, as zonas claras da imagem. Logo, na fotografia analógica, eu faço a exposição para os meus tons e para as sombras e posso tranquilamente trabalhar as altas luzes no processo de revelação. A fotografia digital, no que diz respeito ao ato fotográfico, ele tem pouca tolerância às altas luzes. Como resultado, é muito fácil superexpor áreas da imagem na fotografia digital. A regra é clara. No analógico, exponho para as baixas luzes, revelo para as altas luzes. No digital, exponho para as altas luzes e trato as imagens para as baixas luzes. Essa é uma máxima que deve ser sempre respeitada quando se trata dos dois processos de fotografia. Mas não fica só por aí. Existe também uma diferença no modo como se forma a imagem no processo analógico e no processo digital. No processo analógico, a imagem ela é formada a partir da interação da luz com o suporte químico. Esse suporte químico ele é composto basicamente de uma base de acetato sensibilizada com sal de prata e, quando a luz atinge esse suporte, ela converte o sal de prata em prata metálica negra. Mas, se eu pegar um filme fotográfico que acabou de ser exposto e tentar visualizar a imagem, eu não vou ver nada, porque a imagem se encontra naquele momento em estado de latência. E para que eu consiga revelar, ver a imagem que foi fotografada, eu tenho que cumprir alguns processos químicos, que a gente comumente chama de revelação. O processo químico de revelação ele é composto de 3 etapas. A primeira etapa, chamada revelação. Na etapa de revelação, acontece que o químico, normalmente hidroquinona, a metol, ele vai agir sobre o filme, ajudando a converter os sais de prata que foram sensibilizados pela luz em prata metálica negra. O sal de prata que não foi sensibilizado pela luz, as áreas de sombra, eles vão permanecer como sais de prata. Após o processo de revelação, acontece o processo de interrupção. O processo de interrupção ele é feito com um ácido fraco, que pode ser o ácido acético, diluído em água. Nesse processo, eu interrompo o agente químico de revelação e preparo o filme para mais uma etapa, que é a etapa de fixação da imagem. Na etapa de fixação da imagem, o tiosulfito de sódio, que é uma das substâncias mais comuns, ele vai estabilizar o sal de prata que foi sensibilizado à luz e expulsar o sal de prata que não foi sensibilizado, entregando ao fotógrafo uma imagem negativa. Isso eu estou falando do filme preto e branco. Existem outros processos, como o E6, que é o processo para fotografia de cromo, e esse é um pouco mais complexo e a gente fala em outro vídeo qualquer dia por aqui. Uma vez que eu tenho o filme revelado, na fotografia analógica, eu ainda tenho mais uma etapa, que é a etapa de ampliação da imagem. A etapa da ampliação da imagem é a etapa que vai aumentar o tamanho da imagem, logicamente, como o próprio nome diz, e positivar a imagem. A ampliação é feita em aparelhos ampliadores, como esse que eu tenho aqui atrás. A função dos ampliadores é projetar a imagem do filme sobre um suporte de papel sensibilizado com sal de prata. Uma vez que eu expus a minha imagem no ampliador, ela vai passar novamente pelos processos de revelação, interrupção e fixação. Ao fim, eu tenho uma imagem fotográfica, no caso da preto e branco, com tons intensos de pretos e branco e uma grande variação de tons de cinza. Uma das características mais interessantes da fotografia analógica é a característica da granulação. A granulação ele é um fenômeno que vai acontecer por conta do uso de ISO altos. Quanto mais alto o ISO, maior é o tamanho do grão do sal de prata e, logicamente, no processo de ampliação, esse grão ele vai se apresentar. É o que dá um certo sabor
de textura na fotografia analógica. Agora vamos falar do processo da fotografia digital. Na fotografia digital, o processo de captura de imagem ele é feito por um dispositivo eletrônico, que pode ser um CCD, um CMOS ou um FONveil-X. Esse sensor, esse dispositivo eletrônico, ele tem como principal função converter os sinais luminosos em sinais elétricos que são processados e transformados em informações binárias, em zeros e uns. Esses zeros e uns passam pelo processador de imagem e é convertido em uma fotografia que a gente vê no LCD do nosso equipamento. Uma coisa interessante é que na fotografia analógica, a imagem ela está armazenada no suporte, no filme. Enquanto que na fotografia digital, o suporte da imagem, o CCD, o CMOS ou o FONveil-X, ele é apenas um meio. A imagem, ao final de processada, ela vai ser guardada em um cartão de memória. Observa que a natureza da construção das duas imagens, da digital e analógica, são bem distintas. E as imagens elas têm características diferentes. Enquanto que na fotografia digital eu tenho uma imagem que eu considero mais pasteurizada, uma imagem com gradientes mais suaves, com luzes mais saturadas, na fotografia analógica eu tenho uma variação tonal que ela acontece de forma fluida, mas que tem no grão uma característica que lhe é muito peculiar. Eu gosto de brincar que a fotografia analógica e a fotografia digital é como vinho. A fotografia analógica é um taná, aquele vinho que você coloca na língua e ele desce forte, pesado. E a fotografia analógica é um vinho doce e suave. Cabe ao fotógrafo decidir qual dos dois ele vai utilizar. Atualmente, nós temos a possibilidade de fotografar com digital e analógico. A grande maioria das novas gerações conheceu apenas a fotografia digital, mas desperta o interesse pela fotografia analógica. Algumas pessoas me perguntam, é possível ainda hoje fazer fotografia analógica, revelar filmes? Sim, é possível. Os filmes ainda estão disponíveis à venda, então existem sites especializados pela internet, vendendo filmes, vendendo a química de revelação. Inclusive, se o filme for preto e branco, você pode revelar em casa. Então, no quarto escuro, no banheiro, você pode montar o seu pequeno laboratório fotográfico, comprar os químicos, comprar lá o D76 Kodak, os fixadores, existem várias marcas, esses aqui são os que eu utilizei durante boa parte da minha vida, e fazer sua revelação em casa e posteriormente, ou se você tiver um ampliador, ampliar suas fotos em casa, ou simplesmente enviar para um processo de digitalização que converte suas imagens analógicas em imagens digitais. Mas aí você pode me perguntar, por que converter imagem analógica em digital? Como eu falei, pessoal, pelos dois processos possuírem modos distintos de existir, tanto no ato fotográfico quanto no processo de revelação da imagem, a fotografia analógica, mesmo digitalizada, ela tem um sabor diferente da digital. Eu acredito que os dois processos, eles são interessantes. Eu gosto muito da fotografia digital, gosto muito da fotografia analógica e acredito que cada um vai encontrar o seu espaço dentro do seu ato fotográfico. Então vamos a um veredicto final. Vale a pena fotografar em analógico em 2021? E minha resposta é: depende do fim que você quer dar à sua fotografia. Em 2021, ainda vale a pena fotografar em analógico se você pretende fazer um trabalho diferenciado, pretende experimentar novas formas de se relacionar com a imagem. Já quem não quer se meter com química, quem não quer melar as mãos, quem não quer esperar o envio de um filme e esperar sua revelação, pode ficar com a digital e trabalhar também de forma criativa. Um meio não anula o outro. Ainda hoje eu fotografo com digital, na maioria das vezes, mas sempre tenho uma ou duas câmeras. No momento eu estou com a FM2 e com a Topcon, com filme, e estou fotografando de forma mais lenta, fazendo algumas imagens mais selecionadas.
E essa é uma pegada legal da fotografia analógica. Por ela ter a limitação dos filmes, ela faz com que você faça uma fotografia mais devagar, mais reflexiva. Enquanto no digital, eu uso para o consumo do dia a dia. E consigo me relacionar junto com as duas fotografias de forma bastante tranquila, entendendo que analógico e digital têm sabores diferentes e que vale a pena, na verdade, é fotografar sempre, independente do meio que você utilize, mas sabendo que os processos diferentes dão texturas diferentes, dão resultados diferentes à sua fotografia. E aí cabe você escolher qual a que cabe melhor nas suas histórias. Isso é o que eu penso sobre as questões de fotografia analógica e digital. Encerramos por aqui e qualquer dia a gente conversa de novo aqui no canal sobre fotografia e linguagem visual. Até a próxima!